E aí, me conta, você acha que Creature Collectors é exclusivamente Pokémon? Que o Pikachu criou tudo isso e que batalhar, capturar monstros, criar times é exclusivo dessa franquia da Nintendo? Cara, então deixa eu te contar uma coisa, você não sabe nem metade da história. Porque muito tempo antes, lá na época do Famicom, um console da Nintendo que muita gente hoje em dia nem deve saber que existiu, já existia um jogo onde você negociava com demônios, criava um time de criaturas mitológicas e usava eles até para batalhar com Lúcifer. Então, hoje a gente vai conversar sobre um dos gêneros mais subestimados dos videogames, os Creature Collectors. A gente vai falar sobre títulos esquecidos, os grandes títulos do gênero, como o Pokémon dominou tudo e por que isso quase estrangulou o próprio gênero. E também vou te falar como os indies trouxeram as mecânicas que a Nintendo decidiu ignorar para o grande público. Eu sou o Mário, esse é o Pensa e Joga TV e vamos conversar um pouco. Cara, antes de falar de história, a gente precisa definir uma coisa. O que é Creature Collector? Cara, Creature Collector é um subgênero do RPG, onde a mecânica central é colecionar criaturas. E essas criaturas podem ser qualquer coisa. Animais, deuses, criaturas místicas, até origami. Cara, literalmente qualquer coisa, o que você quiser. E o jogo se resume em utilizar essas criaturas para treinar um time e progredir no jogo. O loop central é sempre o mesmo. Você encontra criaturas, captura elas de alguma forma, usa elas para batalhar e progredir no jogo. Cara, isso é simples e viciante, e muito mais antigo do que vocês imaginam. O primeiro esboço do conceito aparece lá em 1983, com um título que chama Dragon and Princess, da Koei, a mesma que faz Dynasty Warriors. Era um RPG de computador que, cara, quase ninguém conhece. Mas ele já esboçava um início dessa mecânica de capturar criaturas e usar elas em batalha. Pra falar a verdade, ninguém fala muito sobre esse jogo hoje em dia, mas ele plantou uma semente na indústria de jogos. E 9 anos antes de Pokémon sequer pensar em existir, a Atlus lançou um jogo, Digital Devil Story, Megami Tensei. Era um jogo baseado numa série de ficção japonesa, onde um jovem criou um programa de computador que conseguia invocar demônios reais para a vida. No jogo, você não capturava os demônios, você negociava com eles. Você oferecia itens, conversava, e eles decidiam se eles queriam se juntar a você ou se eles iam te matar ali na hora. Os demônios, eles vinham de mitologias diversas, cara. Grega, hindu, shintoísta, enfim. Cara, eram criaturas completas e com personalidade própria, sabe? O sistema de negociação com eles era tão complexo que eu lembro que os críticos da época falaram que era uma revolução para os RPGs de videogame. E isso é Creature Collector puro, só que muito mais adulto e complexo, completamente o oposto de Pokémon, entendeu? E a franquia evoluiu para um que talvez você já tenha ouvido o nome, Shin Megami Tensei, em 1992 no Famicom. E ele adicionou mecânicas novas, como a fusão de demônios, que deixou tudo mais complexo e você podia fundir duas criaturas para criar uma nova que herdava algumas habilidades das outras duas que você usou. É o tipo de mecânica que, por exemplo, o Pokémon nunca teve. E esse jogo já estava usando muito antes de qualquer outro título sequer pensar em fazer algo parecido. E 2 anos depois de Pokémon já ter explodido, a Square Enix entrou no mercado, com Dragon Quest Monster Terry's Wonderland. Mas é importante lembrar que o DNA de Dragon Quest já vem muito antes de Pokémon. A série Dragon Quest já tá aí desde 1986, né? E o Dragon Quest Monsters trouxe algo bem parecido com o que o Shin Megami Tensei trazia, que era o cruzamento de monstros, onde você não só capturava, você criava uma linhagem de criaturas e elas herdavam as características dos pais. Era uma profundidade de metajogo que Pokémon demorou décadas para começar a adaptar, com o sistema de breeding que hoje em dia vocês já conhecem. Cara, mas no meio disso tudo surgiu um fenômeno, né? Que tá aí como a franquia de entretenimento mais rentável do mundo, Pokémon. E a gente precisa falar um pouco sobre como isso aconteceu. Satoshi, o criador de Pokémon, ele cresceu em Tóquio, lá em meados de 60, 70. E ele tinha um hobby de colecionar insetos, tanto que os colegas dele chamavam ele de Mr. Bug.
Mas Tóquio é uma cidade que se modernizou muito rápido e o lado rural dela acabou ficando de lado. Então Satoshi acabou descobrindo os videogames nesse meio tempo. E em 1990 ele viu 2 Game Boys conectados por um cabo. E ele pensou, cara, e se a gente conseguisse usar isso pra trocar criaturas entre pessoas? E se capturar bichinhos e trocar eles fosse tão legal quanto eu achava colecionar insetos na zona rural? O projeto original que ele criou se chamava Capsule Monsters. E cara, isso quase levou a Game Freak à falência. Demorou 6 anos para esse projeto sair do papel. E em 27 de fevereiro de 1996, eles lançaram Pokémon Red e Pokémon Green, que lá no Japão era conhecido como Pocket Monster, mas isso a gente já sabe. Agora a gente tem uma pergunta, e ela não é... Por que Pokémon não criou o Creature Collector? Porque isso eu já expliquei pra vocês. Mas, sim, o que ele fez de tão diferente que fez com que ele dominasse o mundo? Cara, eu digo que Pokémon tinha 3 diferenciais quando ele foi inventado. Primeiro que ele era portátil, né? Ele tava no Game Boy, então você conseguia jogar em qualquer lugar do mundo. Você tava no ônibus jogando, você tava no hospital jogando, você tava no seu trabalho na hora do almoço jogando Pokémon. E além disso, tinha o lado social, porque Pokémon era um jogo onde você trocava criaturas via Link Cable no Game Boy. Isso significava que você interagia com pessoas enquanto jogava, e tinha criaturas que eram exclusivas de cada versão do jogo. Então, para completar sua Pokédex, você era obrigado a conhecer pessoas. E outro lado disso era a simplicidade. Enquanto os outros jogos apelavam para mecânicas difíceis e complicadas, negociação com demônios, Pokémon não. Pokémon você capturava, batalhava e ganhava. Era isso. O jogo era simples e direto. Uma criança aprendia em segundos a jogar Pokémon. É um loop de recompensa incrível. O jogo não para de te dar recompensa em nenhum momento. Você acha um Pokémon novo? Recompensa. Você evolui um Pokémon? Recompensa. Isso é viciante, entendeu? Tem psicólogos estudando a fórmula de jogo de Pokémon até hoje, e eles comparam a fórmula do jogo com máquinas de cassino, onde você tá toda hora procurando uma recompensa melhor, tentando achar um Pokémon melhor, tentando achar um Shiny. E funcionou tão bem que se tornou a franquia de entretenimento mais rentável da história do mundo. Hoje valendo mais de 100 bilhões de dólares. Se tem uma coisa que a gente precisa falar é que, cara, Pokémon dominou esse gênero. Mas a verdade é que esse domínio todo quase sufocou o gênero de Creature Collector. Porque se você era um jovem ou uma criança na época dos anos 2000 e você queria jogar um jogo de capturar criaturas, você queria Pokémon. E qualquer outro jogo que não fosse Pokémon ia ser olhado com um lado de... Cara, isso é só uma cópia, hein? Qualquer jogo que chegasse perto do gênero era rotulado automaticamente como clone de Pokémon. Isso matava qualquer título que tentasse apostar no gênero. Cara, a gente teve empresas que tentaram. Em 1997, a Tecmo tentou lançar o Monster Rancher. O jogo tinha uma das mecânicas que até hoje é uma das mais criativas dos jogos, onde você conseguia criaturas diferentes dependendo do CD que você colocava no videogame. E quando eu falo de colocar um CD, é qualquer CD. Podia ser um CD de música, por exemplo. O jogo lia os metadados que estavam no CD e usava isso como semente para criar uma criatura 100% original. E o mais legal disso é que o mesmo CD ia gerar sempre a mesma criatura. Isso quer dizer que você podia, por exemplo, emprestar o CD pro seu amigo e ele ia ter o mesmo monstrinho que você. Cara, isso era muito legal. A galera descobriu que Dark Side of the Moon do Pink Floyd, por exemplo, era um rockworm. Alguns CDs de Natal, por exemplo, geravam monstrinhos temáticos de Natal. E até o CD de um jogo bem conhecido, o Tekken, gerava um monstro exclusivo. Cara, era uma sensação de descoberta incrível. Você tinha monstros diversos guardados na sua coleção de CD que estava intocada na gaveta. O Monster Rancher até vendeu bem. Chegou a ter até um anime. Mas, cara, nunca chegou nem perto de encostar em Pokémon. E, cara, Monster Rancher não foi o único. Entre 1995 e 2005, a gente teve diversos jogos que tentaram chegar minimamente perto do legado de Pokémon. A gente teve Digimon World, que tinha criaturas mais sombrias, a gente tinha um ciclo de vida e morte real das criaturas. Ele até teve uma fanbase grande, assim, mas não chegou nem perto do que Pokémon é hoje em dia. A gente teve Robopon, que, cara, esse sim era uma cópia bem explícita de Pokémon. E a Nintendo chegou até a validar uma ideia de processo contra ele. A gente teve um jogo chamado Azure Dreams, que misturou roguelike com a ideia de Creature Collector. E isso muito antes de roguelike estar em ascensão, hein? A gente teve Medabots, Jade Cocoon, Spectrobes. Cada jogo com uma mecânica diferente, mas, mano,
todos eles foram esquecidos com o tempo. Cara, todos eles eram excelentes em alguma coisa, mas nenhum deles tinha o apoio de marketing para quebrar o monopólio cultural que era Pokémon. Cara, enquanto Pokémon dominava o mercado com criaturas fofas, batalhas simples e um jogo bem tranquilo, lá no Japão tinha um jogo mais obscuro, que trazia um lado mais filosófico e um pouco mais pesado do gênero, o Shin Megami Tensei. Cara, Shin Megami Tensei não tenta te perguntar se você quer capturar todos os monstros, não. Ele pergunta quem merece dominar o mundo, os humanos, os anjos, os demônios ou talvez ninguém? Você não é um treinador de monstrinhos, você é um sobrevivente tentando decidir qual que vai ser o destino da humanidade. Cara, aqui tá a principal diferença entre os jogos. Em Pokémon você batalha, enfraquece o monstro, taca uma Pokébola e ponto, ele é seu, ele te obedece. Em Shin Megami Tensei não é bem assim. Você vai conversar com demônios, negociar com eles. Esses demônios eles têm egos, vontades, enfim. Você pode estar lá negociando com ele tá te dando respostas positivas e ele pode decidir te atacar mesmo assim. Às vezes esse demônio responde melhor se você lisonjear ele, ou talvez se você ameaçar. Ou se você oferecer dinheiro ou itens para ele, não tem como saber, nada é garantido. Isso cria uma relação completamente diferente entre você e o seu time, porque eles não são simplesmente pets que você tem ali do seu lado. São aliados ou inimigos que você convenceu a estar do seu lado por enquanto. Cara, e aí vem a cereja do bolo, o sistema de fusão. Você pode escolher entre fundir duas criaturas suas para conseguir uma completamente nova, que pode ser muito melhor do que essas duas, mas também pode não te agradar. E aí, como você vai saber? Não tem como você prever o resultado, isso vai depender de variáveis. Dos monstros que você está fundindo. Você pode estar fundindo uma besta com um demônio, uma criatura mitológica com uma divindade. Cara, Pokémon nunca teve esse tipo de mecânica. Ele teve o breeding, mas não é nada perto disso. Esse sistema foi muito inovador e influenciou diversos jogos depois da vinda de Shin Megami Tensei. Inclusive Persona, que é um jogo muito popular hoje em dia e é o principal spin-off da série Shin Megami Tensei. Persona começou em 1996 como um spin-off mais acessível de Shin Megami Tensei, mas foi especificamente com Persona 3, 4 e mais especialmente o 5, onde a franquia realmente chegou aqui no ocidente. Persona 5 foi um sucesso fenomenal, tanto para a crítica quanto para quem comprou o jogo. E ele é um Creature Collector em sua essência, onde você captura personas e evolui elas. Mas cara, tem um diferencial grande aí. Cada persona é um arquétipo da psicologia humana. A diferença de Persona 5 para Pokémon é que, cara, ele é para adultos. Ele fala sobre político corrupto, fala sobre rebeldia e sobre traumas psicológicos. Cara, em meados de 2010, Pokémon perdeu um pouco da atração. Não que o público não quisesse mais, todo mundo queria Pokémon, mas a Nintendo começou a lançar cada vez mais gerações onde os designs dos Pokémons não agradavam a fanbase e problemas técnicos com os jogos. Mas a Nintendo fez o que ela faz com qualquer franquia que tá com problemas. Ela continuou lançando do mesmo jeito. E nesse espaço, onde o Pokémon perdeu um pouco de popularidade, quem surgiu para salvar o gênero foram ninguém mais ninguém menos do que os jogos indies, como sempre, né? Tem jogos como Coromon, que é uma declaração de amor a Pokémon, onde você caça criaturas com raridades diferentes, onde elas têm colorações diferentes e até status diferentes. Recomendo bastante que vocês deem uma olhada, o jogo tem avaliação muito boa na Steam. A gente também teve Cassette Beats, que foi uma das maiores surpresas para os fãs do gênero. O jogo foi feito por duas pessoas e, cara, a premissa é incrível. Você chega num lugar estranho e em vez de capturar as criaturas, você grava elas em fita cassete. E para melhorar, você não usa elas para batalhar, você vira elas. Cara, e Cassette Beats também tem um sistema de fusão, mas esse sistema de fusão é em batalha e você e seu amigo podem se fundir durante a batalha para criar uma criatura completamente nova. Cara, são mais de 19 mil variantes. A avaliação na Steam é absurdamente positiva. E cara, isso é a prova de que dois devs com muita vontade podem fazer o que uma empresa bilionária não tá afim. Cara, e um que eu tô gostando muito, porque eu tô jogando ele agora, é Monster Sanctuary. Cara, ele é um Pokémon só que Metroidvania, onde você tem plataforma lateral como modo de exploração. E cara, você enfrenta criaturas e tem chance de dropar os ovos delas. Isso é incrível, porque você pode montar um time de até 6 criaturas para batalhar, sendo que você escolhe 3 no momento da batalha. E a variedade de builds é incrível, porque diferente de Pokémon, você tem árvore de habilidades e itens que você pode equipar nos seus monstrinhos.
E é legal porque isso cria um metagame de competitivo que é realmente complexo. Cara, e não dá pra ficar nesse vídeo sem citar o que aconteceu em 2024, né? Eu tô falando aqui do lançamento de Palworld. Simplesmente do nada vem um jogo que promete ser basicamente o Pokémon mundo aberto, com um pouco de sobrevivência, um toque de Minecraft, um toque de open world, enfim. E cara, era Pokémon, só que com armas. Foi automaticamente um dos jogos mais vendidos no Steam e cara, no Xbox Game Pass foi um dos maiores lançamentos. Cara, Palworld é Creature Collector, mas com adições, né, de sobrevivência, estilo Ark Survival Evolved. Você tem que fazer sua base e, cara, você tem que literalmente sobreviver naquele mundo. A gente sabe o que aconteceu aqui, né? A Nintendo foi atrás de processar a empresa, criou brigas judiciais enormes sobre algumas mecânicas do jogo, tipo capturar pokémons com pokébola, ou jogar o bichinho com a bola que você usou para capturar, enfim. Ela tentou sufocar o jogo de qualquer forma. Cara, isso só significa uma coisa pra mim, que a Nintendo tá com medo desses concorrentes. E que os anos que a gente tem a seguir vão trazer jogos cada vez mais originais do gênero. Porque Palworld foi um exemplo disso, e eu acho que a gente tende a cada vez mais ter jogos misturando gêneros com Creature Collector. Por que não um jogo de luta com Creature Collector, por exemplo? Ou um MOBA Creature Collector? Vai saber o que a galera vai inventar. Na minha opinião, o gênero tá mais vivo do que em qualquer outro momento desde 1996. Então isso pra mim é Creature Collector. Um jogo que existia antes de Pokémon, foi transformado por Pokémon, quase morreu por conta do Pokémon e está sendo renascido pelos indies. E cara, recomendo muito que você teste qualquer um dos jogos que eu citei durante o vídeo. Cara, se você curtiu o vídeo, deixa aquele seu like, se inscreve no canal e compartilha com aquele seu amigo que só fala de Pokémon, porque ele não sabe o que ele tá perdendo. Dá uma olhada na descrição do vídeo, tem os links para as comunidades do canal. E cara, eu sou o Mário, esse é o Pensa e Joga TV e a gente se vê em breve.